Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Caminhando aqui com a palavra. E a gente vai indo para terça-feira, hoje dia 14 de maio, segundo dia dessa semana 21. E nós vamos caminhar aqui. Hoje nós vamos para o texto de 2 Samuel, capítulo 13, 14 e 15. Eu acredito que seja os três, porque tá de 13 e 15, mas eu acho que é de 13 a 15. Então nós vamos ler os três capítulos de 2 Samuel, capítulo 13, 14 e 15. Capítulo 13 diz o seguinte: Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando o seu servo, disse-lhe: Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho. Pôs as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Amnon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bebeu, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. E respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Amnon vá conosco. E o rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele.
Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram as suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como seu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Capítulo 13 é um trecho, né, da história de Davi e de seus filhos muito triste, muito triste. Já não bastasse, né, a morte de Urias com o adultério de Davi com Batseba, a morte da criança, agora nós temos um outro episódio marcante na família de Davi, e que vai ser então essa violência, esse estupro contra a sua irmã Tamar, pelo próprio meio-irmão, né? Porque Aminon era filho de outra mulher de Davi, enquanto Absalão e Tamar era de outra mulher. E simplesmente Aminon toma, né, isso como um desejo quase que incontrolável e comete esse terrível incidente sobre a vida de sua irmã, que marcaria não só a sua vida como filho de Davi, mas como a vida da sua irmã, como alguém desonrada no meio de Israel, sendo filha do rei, como também o seu irmão, que agora mata, né, o próprio Aminon. Absalão se torna também marcado por um homicídio do próprio irmão, com uma marca profunda como essa. Capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu e deixou-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-lo, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. E ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. E disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. E disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta
do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse a seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso, a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido de teu servo. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Então todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei, com a seguinte mensagem: porque voltei de Gessur, melhor seria que lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Capítulo 14 fala dessa estratégia, né, que Joabe cria para que o rei Davi trouxesse o seu filho de volta, para o aconchego da família, né, temendo pelo próprio Absalão ou temendo pela imagem, acredito eu, do próprio rei Davi. O texto não mostra isso, mas eu acredito que tudo isso tinha ficado uma história mal contada, né? Uma história ruim para o rei Davi nesse momento, deixando seu filho afastado. Então ele traz, e Absalão então tenta de todas as formas criar vínculo novamente com o pai. Capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava. Absalão agia assim como todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor.
Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, ou Gilo mesmo, né? Conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que os acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com um novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai o giteu marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. E todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Usai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo. Mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo o que você ouvir. Usai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Capítulo 15 é um episódio também na vida de Davi, nesse momento do seu reinado, que traz vários questionamentos para nós, né? Davi era um guerreiro extremamente capaz, né, de lutar contra grandes exércitos, e nesse momento ele se acovarda diante de um filho com alguns homens.
né? Então, ele diante de Absalão, sabendo que Absalão estava vindo para tomar o trono, provavelmente, né? O texto em si não mostra isso com clareza, mas é o que se percebe. Ele se acovarda e vai embora com a sua família. Deixa alguns homens ali de sua confiança, mas vai embora, temendo que isso fosse a vontade de Deus para aquele momento, né? Temendo que isso fosse uma rejeição do Senhor a respeito do seu reinado. E isso para mim é muito triste, porque a gente percebe um desenvolvimento agora de catástrofes, de coisas ruins que vão acontecendo no reinado de Davi a respeito dos seus filhos, e tudo por consequência do pecado. O pecado na nossa vida, na vida de Davi, na vida de todo ser humano, traz consequências que a gente nem imagina e que às vezes a gente acredita que vai atingir somente a nós, mas não é verdade. O pecado vai atingir todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, capítulo 15 era o último texto, né, que a gente ia ler, então nós lemos o 13, o 14 e o 15. Que a gente possa meditar nesses textos, né, que estão acontecendo na vida do rei Davi com seus filhos, começando lá por Absalão, por Amnon, né, por essa situação com Tamar, e que o Espírito Santo possa então nos levar a meditar sobre isso, a entender um pouco mais do que está acontecendo na vida do rei Davi e como o pecado realmente atinge a nossa família em cheio, né? Como o pecado ele tem a tendência de realmente espalhar uma malignidade, né? Consequências que às vezes a gente nem imagina, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta, quarta-feira amanhã, né? Com o livro de Salmos novamente. A gente vai ver alguns salmos que Davi provavelmente escreve nesse período dessa saída dele de Jerusalém, e a gente vai então percebendo o desenvolvimento dessa história, de como Deus vai agir em meio a toda essa situação. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.